Assim está escrito: e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meus amados, esse é o nosso primeiro estudo, então, sobre batismo com o Espírito Santo. Conforme nós dissemos aqui no domingo, nós estamos iniciando aí uma série de pregações a respeito da pessoa do Espírito Santo. E a nossa crescente, o nosso estudo, ele vai se dar da seguinte maneira. Na escola bíblica nós vamos estudar especificamente o batismo com o Espírito Santo. E nos cultos de domingo à noite nós estaremos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, no domingo à noite, tudo sobre o Deus Espírito Santo. No sábado, na escola bíblica, tudo aquilo que pudermos, é lógico, a respeito de batismo com o Espírito Santo. Então, tecnicamente, o culto de domingo à noite de uma semana vai servir como fundamento para muito daquilo que nós vamos tratar na escola bíblica do sábado seguinte. Os assuntos não vão ser de maneira seguidas, porque nós temos visitante domingo à noite, e eu não posso exigir do visitante que ele tenha essa frequência, né? Mas dos membros eu posso. Então, aqueles que não tiverem essa frequência, provavelmente vão ter um conhecimento mais superficial a respeito daquilo que é o Espírito Santo. Porque o aprofundamento nós vamos fazer na escola bíblica. Amém? Não é que vamos pregar menos sobre o Espírito Santo no domingo, é porque o foco da mensagem é diferente. O culto é diferente, eu acho que, né? Todos nós aqui temos maturidade para entender todas essas coisas. Então, se puder, por gentileza, deixar o slide projetado, Amanda, te agradeço. No primeiro slide, referente à introdução. A respeito um pouquinho do texto que nós lemos, estas são as palavras que eu vos falei. É o próprio Cristo conversando com os seus discípulos após a sua ressurreição. Então, é o próprio Cristo dizendo que era necessário que aquilo que aconteceu, a sua morte, sua ressurreição, fosse, de fato, acontecido, ficou meio, né? Mas, enfim, para que fosse cumprido aquilo que dele fora dito nas leis, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que era basicamente o Antigo Testamento que nós temos até hoje. Tá? Detalhe no verso 45. Ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. A teologia é boa, porém desassociada de Cristo e desassociada do Espírito Santo, ela não tem valor prático para a igreja. Ela é apenas uma disciplina acadêmica. Inclusive, a primeira universidade que se tem conhecimento na história foi a Faculdade de Teologia. Até hoje, os moldes de ensino universitário em todo o mundo, eles são regidos por aquilo que foi definido séculos atrás, quando a primeira Universidade de Teologia foi fundada. Então, teologia é um tema extremamente antigo, porém, dificilmente de ser entendido, porque somente através de Cristo é que nós somos capazes de compreender a plenitude da Escritura. Prova disso é que os próprios discípulos, até esse momento em qual Cristo está falando com eles, não compreendiam as Escrituras. Luciano, como assim não compreendiam? O texto é claro. Ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender. Significa que eles tinham conhecimento a respeito da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Mas a aplicação prática da Escritura, que era apresentar Cristo desde o primeiro versículo, e continua sendo, porque a palavra é uma só, e ela não tem sobreposição, o objetivo da palavra de Deus é nos apresentar a Cristo, porque Ele é a salvação, permanece o mesmo. Mas eles só puderam entender isso após a ressurreição de Cristo. Antes era tudo um enigma para eles. Era tudo muito difícil de entender. Então, Cristo abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender. E após isso, ele fala do que estava escrito. O que estava escrito? Convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Esse era o entendimento central que os apóstolos precisavam ter e que nós precisamos ter para que possamos
pedir a Deus ou aguardar de Deus a bênção do Espírito Santo. Não tem como sermos batizados com o Espírito Santo sem crermos, primeiro, em Cristo, sem entendermos o que é Cristo de verdade, e segundo, sem crermos que Ele morreu e ressuscitou. Se você não crê na ressurreição, se você não crê na morte e na ressurreição, você está desabilitado, vamos dizer assim, tecnicamente, do batismo com o Espírito Santo. Porque você precisa compreender, primeiro, Cristo nas Escrituras, segundo, crer que Ele morreu e ressuscitou. Nós vamos entender isso conforme a gente for caminhando. E que em seu nome, nome de Cristo, se pregasse arrependimento e remissão de pecados. Qual é o tema central da pregação? Arrependimento e remissão de pecados. É para isso que nós pregamos. Nós não pregamos para prometer o que nós não temos, nós não pregamos para dizer o que nós não sabemos, nós pregamos para levar o homem a entender a sua condição, a sua posição, para que através disso ele possa se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Esse é o objetivo da pregação. Todas as demais coisas, elas vêm como consequência. A fé é uma consequência do ouvir a palavra de Deus, a mudança de caráter é uma consequência de um coração arrependido, de um coração quebrantado, a mudança de vida. Todas essas coisas são consequências daqueles que se arrependeram e tiveram seus pecados perdoados. Até aqui eu acho que está tranquilo, né? A todas as nações, começando por... E vós sois testemunhas dessas coisas. Então eles eram testemunhas da ressurreição. Por quê? Porque eles eram as testemunhas oculares físicas, literais. Eles estavam vendo, Jesus estava falando face a face com eles nesse episódio aqui. Então eles eram testemunhas oculares daquilo que havia acontecido. Eles testemunharam tanto a morte de Jesus quanto a sua ressurreição. Eles viram os dois episódios acontecendo e viram Jesus em carne, tanto o que morreu quanto o que ressuscitou. No mesmo corpo, o mesmo Jesus, apresentado a eles durante 40 dias, conforme nós vimos no último domingo. Estão vendo como uma coisa vai complementando a outra? Tá? E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então percebam, foi contextualizado a condição dos discípulos quando Jesus estava falando a respeito da sua comissão. Eles até então não haviam compreendido as Escrituras. Por quê? Porque Jesus Cristo não havia ressuscitado ainda. Então os enigmas a respeito da morte e ressurreição de Jesus, lá do Antigo Testamento, ainda eram muito obscuros para eles. Agora, vendo Jesus Cristo ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou, visivelmente, de forma ocular, os olhos deles foram abertos e eles passaram então a relacionar o que estava escrito com o que havia acontecido. Isso deu a eles competência para que eles pregassem arrependimento, remissão de pecados. Foi a primeira mensagem. Era o que João Batista pregava, foi o que Jesus pregou, foi o que Paulo pregou na sua primeira mensagem e foi o que Pedro pregou em Atos 2. Todas as mensagens têm uma palavra em comum, de todos estes que eu citei: arrependei-vos. Todas. Porque esse é o tema central da pregação inspirada pelo Espírito Santo para apresentar Cristo. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para mudar o homem da sua condição e resgatá-lo do pecado. E só tem uma forma disso acontecer: através do arrependimento, através da mudança de vida, através da mudança de caráter. Isso deu a eles, então, condição de serem testemunhas. Porém, eles iriam testemunhar após um episódio. Está claro no texto: e vós sois testemunhas dessas coisas. Vocês viram essas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão chegar nesse momento. Vocês vão chegar na hora de testemunhar. Vocês vão chegar no momento de pregar sobre arrependimento. Vocês vão... Porém, vocês devem aguardar. Aguardar o quê? O cumprimento da promessa do Pai. Mas ficai em Jerusalém até que. Hoje nós sabemos que esse até que foi até o dia de Pentecostes. Porque nós já sabemos, do evento em Atos 2, que nós vamos falar mais para frente, que foi nesse dia que houve a descida do Espírito Santo. Mas nessa altura do campeonato aqui, eles não sabiam até quando seria o até que. O até que aqui poderia ser muito tempo depois. Como poderia ser um dia depois.
Concordam comigo que até que ele aponta para um futuro totalmente desconhecido? Tá? Ou seja, era necessário que eles realmente aguardassem com fé e com paciência. Duas coisas extremamente difíceis para o crente. Não só daquela época, mas nos dias de hoje. Ter fé e ter paciência. Nós somos imediatistas. Talvez qualquer um de nós aqui, após esse episódio, após essa conversa com Jesus, que a conversa foi boa, concorda? Já sairíamos daqui pregando para todo mundo e dizendo que vimos o Cristo, que era necessário se arrepender, que era necessário... Concordam? Vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Você vem no culto, você recebe uma bênção de Deus, você vê o poder de Deus, e Deus diz a você que você deve aguardar. Seja lá para qual for o objetivo que você esteja aguardando, mas Deus pede a você que você aguarde. Qual o problema de você não obedecer? É que você ainda está no até que. E é necessário aguardar até que se cumpra. Muitas vezes, quando queremos antecipar e falar aquilo que recebemos, e nós não estamos aqui contestando aquilo que Deus deu, mas às vezes não é a hora. Às vezes a gente conversa com as pessoas dizem assim: Luciano, tu tinha que dizer isso para a igreja. Eu sei, eu concordo plenamente, e todos aqui me conhecem, sabem o quão acessível eu sou. Eu escuto a todos, eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Só que existe um momento para cada coisa. Os irmãos concordam? Existe o tempo certo para cada coisa. Qual é o tempo certo, Luciano? Eu não sei. Eu sei que eu tenho que esperar até que. Até que eu entenda, até que o Espírito Santo claramente testifique em nosso coração de que é o momento. Aí sim a gente fala. Antes disso, a gente precisa esperar. Mas dá uma agonia esperar, não dá? Eu sei, eu também tenho. Porém, a palavra de Deus fala que nós precisamos ser pacientes e ter fé. Até quando? Não sei. Até que. Esse até que pode ser rápido, como pode demorar. Falando a respeito de promessa, então, entrando especificamente, agora a gente vai passear por alguns textos. A Bíblia relaciona esse acontecimento, batismo com o Espírito Santo, que é o nosso tema, como promessa. Vamos ver alguns textos. Vou pedir para que um irmão abra Lucas 24, 49, que é o que a gente acabou de ler. Outro irmão, Atos 1, 4. Outro irmão, Atos 2, 33. E outro, Atos 2, 38 a 39. Eu vou ler o 24, 49, que já está aqui. Fica mais fácil para a gente ganhar tempo. Diz assim: E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando Jesus Cristo fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, que seria o revestimento de poder, que era o que ele estava falando aqui dentro desse contexto, ele aponta para uma promessa. Vamos ver o que fala Atos 1,4. Quem achou pode ler em voz alta para a gente, por gentileza. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então percebam, mais uma vez, falando a respeito do batismo com o Espírito Santo e relacionando ele a uma promessa. Talvez até falando desse texto de Lucas 24, 49 que a gente acabou de ler, porque foi o próprio Cristo que falou, né? Então, aguardai a promessa como de mim ouvistes. Atos 2, 33. Quem achou pode ler em voz alta, por gentileza. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Então percebam, na versão do Fábio, conforme havia prometido, e na minha, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Vamos ver Atos 2, 38 e 39. Quem achou pode ler, por gentileza. Respondeu-lhes Pedro: defendei-os. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então percebam, e recebereis o dom do Espírito Santo. De qual dom do Espírito Santo ele está falando? Ele está falando do dom da promessa, porque a promessa, ele complementa, de respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe.
Até aqui nós estamos percebendo que há uma crescente, mas essa palavra promessa, ela se repete sempre que está falando da ocasião do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo que iria acontecer em Atos 2. Amém? Vamos ver um pouco, eu trouxe apenas 2 versículos, poderia trazer muitos outros, mas apenas para contextualizar, porque isso seria uma promessa. Isaías 44:3, e outro irmão pode abrir Joel 2, 28, 29. Inclusive, Joel 2, 28 e 29 é o que Pedro diz que estava se cumprindo naquele momento, naquela ocasião. Foi o versículo que Pedro escolheu para ilustrar ou para exemplificar, para apresentar para todos aqueles que estavam ouvindo aquele evento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas vamos ver a promessa em Isaías 44:3. Quem achou pode ler, por favor. Quem achou já sai lendo para a gente ganhar tempo, por favor. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então percebam, Isaías aqui profetizando, apontando para o futuro, ele diz: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção. Que bênção é essa? O derramamento do espírito sobre os teus descendentes. Vamos ver o que Joel 2, 28 e 29 fala? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então percebam, esse foi o texto. Então aqui não há nem como contestarmos de que o que aconteceu na descida do Espírito Santo era o que estava profetizado em Joel, porque a própria palavra confirma isso quando Pedro vai mencionar essa passagem na sua pregação. Mas percebam, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui é a grande questão do que acontecia no Antigo Testamento para o que aconteceu após o dia de Pentecostes. Antes de Pentecostes, o Espírito Santo era dado sob medida para casos específicos, a pessoas específicas e a um povo, aos israelitas, aos judeus. E pessoas específicas, homens que por determinado período ou por determinado propósito eram cheios do Espírito Santo para atender determinada demanda do próprio Espírito Santo. A diferença do que acontece nos nossos dias, porque nós desfrutamos dessa promessa até os dias de hoje, através do batismo com o Espírito Santo, é que ele seria derramado sobre toda a carne. Isso é plenitude. Isso é quebrar a barreira, a fronteira. Primeiro, já não é mais sobre um povo só. Agora é sobre todos os povos, sobre todas as nações. Segundo, já não é mais sobre uma ou outra pessoa para um fim específico. Agora é sobre todos. E o fim qual é? Nós acabamos de ver o que Jesus falou lá. Para que sejamos testemunhas. Testemunhas do quê? Daquilo que estamos pregando. Arrependimento e remissão de pecados. Através de quem? Através de Cristo. O objetivo do Espírito Santo hoje, ao nos batizar, é justamente nos dar condição de sermos sua testemunha. Para apresentar a Cristo. Vamos evoluindo. Quem batiza com o Espírito Santo? Os irmãos saberiam me responder? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Será que é o pastor? É o Filho. João 1,33. Podem abrir para conferir conosco. Diz assim: e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sobre quem que o Espírito Santo desceu e repousou? João Batista foi claro, né? Quando viu essa passagem. Então quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é mais ninguém. Ninguém tem a capacidade de prover o batismo com o Espírito Santo a outra pessoa. Somente Jesus Cristo. Tá? Eu sei que esse tema é um tema que ele abrange muitas crenças e muitos entendimentos. E nós vamos falar a respeito de alguns. Mas nós vamos procurar ser fiéis àquilo que a gente pode comprovar
biblicamente. Nós não vamos entrar em correntes teológicas e definições sobre teorias. Nós vamos procurar ser o mais fiéis possível à palavra de Deus e passar aos irmãos a nossa interpretação, sem o objetivo aqui de afrontar a crença ou o entendimento de ninguém, mas ser fiel e leal àquilo que nós somos testemunhas. Vejamos qual o propósito da vinda do Espírito Santo. João 16, 7, 14. Vou pedir para que os irmãos abram também as suas Bíblias. João 16, 7, 14. Eu vou lendo devagarzinho, os irmãos podem ir me acompanhando. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, com C maiúsculo, que seria o Espírito Santo, não virá a vós. Mas, quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, perceba, agora verbos. E quando ele vier, convencerá o mundo. Primeiro verbo, convencer. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro propósito da vinda do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Vamos tentar associar isso com aquilo que nós lemos? Lembra que lá em Lucas 24, 47, diz assim, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações? Então percebam, nossa função é pregar o arrependimento e a remissão de pecados em Jesus Cristo. Essa é a nossa atribuição que foi dada pelo próprio Cristo, que está no texto bíblico. Foi Ele quem nos comissionou a sermos testemunhas do arrependimento e da remissão de pecados através de Jesus. Nós vamos até aí. Quem convence o homem do pecado, que aí, através desse convencimento, ele vai ter a possibilidade de se arrepender, é o Espírito Santo. O verbo é claro. A nós foi dado a atribuição de pregar. E ao Espírito Santo a atribuição de convencer. Convencer do quê? Primeiro, do pecado. Sem o pecado é impossível conhecer a justiça de Deus. Sem o arrependimento. Por quê? Porque se Deus fosse exercer sobre nós o seu juízo, naquilo que merecemos, todos pecaram e todos estão destituídos do reino de Deus. Mas eu passo a conhecer a justiça, que é a justificação a qual nós fazemos parte, que nos foi dada mediante o sacrifício de Cristo, a partir do momento em que eu me permito ser arrependido. Quando eu me arrependo através da pregação, aí eu sou capaz de ser convencido da justiça. E eu sou capaz de entender que era eu que era para estar lá. Mas Ele me justificou. Então, ó, tá vendo como eu começo a entender a justiça? Mas eu só começo a entender a justiça depois que eu consigo me arrepender. E eu só me arrependo se alguém pregar e dizer que eu tenho que me arrepender. E não adianta alguém pregar e o Espírito Santo não me convencer. Estão vendo como as coisas estão conectadas o tempo todo? E do juízo. O Espírito Santo é quem vai nos convencer do juízo. Por quê? O juízo já está estabelecido sobre o homem. Todos pecaram e todos estão? A sentença é clara. Não existe argumentação contra uma sentença tão clara quanto a essa. E o Espírito Santo nos convence disso também. Porque quando entendemos que, primeiro, somos pecadores, segundo, não fosse a justificação de Cristo pelas nossas vidas, estaríamos completamente perdidos. E o que nos restaria seria apenas o juízo de Deus. Não teríamos acesso a outra coisa. Isso precisa gerar em nós a gratidão. Por isso nos convertemos a Cristo. Por isso servimos a Cristo. Por quê? Porque através do Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado, conhecemos a justiça de Deus e sabemos qual seria o nosso juízo. Qual seria o nosso destino? Totalmente correto, diga-se de passagem. Não fosse aquilo que Cristo fez. Ele até explica depois, né? Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. A sentença já é clara. Tá? O que mais? Ainda tenho muito que vos dizer aos apóstolos, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier o Espírito de verdade, Espírito Santo, mais um verbo, Ele vos guiará
em toda a verdade. Então percebam, o Espírito Santo hoje nos dá a condição de suportar entendimentos que os apóstolos, antes de receberem, não suportavam. Por quê? Porque ele nos guia em toda a verdade. Não há mentira nele. Nós podemos escolher viver no engano, mas o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Vamos para a palavra. A tua palavra é a... Vamos falar mais alto? A tua palavra é a... O Espírito Santo nos conduz na verdade. Primeiro item que o Espírito Santo utiliza é a sua própria palavra, porque toda palavra é divinamente inspirada. Por quem? É a palavra dele, é a voz dele, é a primeira revelação que nós temos. Ele nos guia através da sua verdade, através da sua palavra. Então, vamos caminhando. Temos que entender a necessidade de... Apagou aqui, mas eu vou acompanhar ali. Ainda bem que tem ali. Depois o Igor vai me ajudar a arrumar isso aqui, porque eu sou ruim com essas coisas. Vamos lá. Porque não falará de si mesmo. Então percebam, estamos no propósito da vida do Espírito Santo. Já entendemos que ele é quem convence o homem, primeiro verbo, a respeito dele. Segundo verbo, guiará em toda a verdade. Por quê? Ele complementa dizendo por quê. Ele não falará de si mesmo. Nós já entendemos que a verdade é a palavra, amém? Jesus Cristo, quando falou a respeito da palavra, ele falou o quê? Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, quem é que fala a respeito de Jesus? A palavra. A palavra foi inspirada por quem? Espírito Santo. Então, quem é que apresenta Jesus? O Espírito Santo. Através da sua... Não tem como fugir. O tempo todo nós vamos estar presos dentro desse ciclo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Por isso que nós não podemos ter nenhum tipo de revelação ou exercício de dom espiritual que sobrepõe a palavra de Deus. Porque ele nos guia sobre a... Nada é superior à palavra de Deus. Nada. Nem o entendimento, nem uma compreensão, nada que nós podemos achar, julgar, interpretar. A palavra de Deus é a verdade. Amém? E ele fala mais o quê? Vos anunciará. Então, ele convence, ele guia, ele fala, ele anuncia o que há de vir. E tem mais, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou anunciar. O Espírito Santo não gloria-se a si mesmo. O Espírito Santo serve e nos impulsiona a darmos glórias a Cristo. Porque é o próprio Cristo dizendo, ele me glorificará. Então, nós não devemos esperar e dar motivos de glória a ações, atos do Espírito Santo no meio da igreja. Porque tudo que o Espírito Santo faz no meio da igreja é para glorificar Cristo. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós tendemos a preferir mais aquilo que o Espírito Santo faz de forma visível do que aquilo de fato ele quer fazer de forma invisível. Percebam que tudo isso aqui é invisível. Te convencer, te guiar, falar contigo, te anunciar, glorificar a Cristo. Está percebendo que não tem nada extraordinário aqui? Então não é interesse do Espírito Santo possuir o homem para que ele saia dando cambalhota no meio da igreja. O homem não é batizado com o Espírito Santo, ele não é cheio do Espírito Santo para ser a autoridade do Espírito Santo. É ao contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais obediente. O que muitas vezes nós vemos e entendemos isso como um erro gravíssimo, é que pessoas que se julgam cheias do Espírito Santo, ao invés de serem obedientes, elas querem determinar. Porque elas usam o argumento de que elas estão cheias do... Se você está cheio do Espírito Santo, você tem que glorificar ainda mais a Cristo, porque é isso que ele faz. O Espírito Santo em nós glorifica a Cristo, sempre. Esse é o intuito do Espírito Santo. Fazer com que sejamos capazes de, convencidos, guiados, ouvindo a palavra dele, ouvindo o anúncio, glorificarmos a Cristo. É esse o objetivo. Passou disso, a gente começa a especular e a gente começa a ter aí coisas que trazem um certo engano. E nós vamos
entrar um pouquinho aqui, porque uma das teologias que mais influenciaram o entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo no mundo foi o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, iniciado lá no século XX, quando um grupo de crentes lá na Rua Azusa começou a falar em línguas estranhas, depois do que disseram eles ser a descida do Espírito Santo idêntica à que aconteceu em Atos 2, eles se autodenominaram então pentecostais, termo oriundo do termo Pentecoste, daquilo que aconteceu, associando o episódio de Atos 2 com aquilo que estava acontecendo visivelmente na igreja. E essa doutrina que eles, talvez por falta de experiência, talvez por falta de recurso, né? Estamos falando de um século atrás. Então, pessoas com menos instrução, pessoas determinadas a fazer a obra de Deus, nós não estamos aqui contestando isso. Hoje, os maiores movimentos evangelísticos do mundo são oriundos de igrejas pentecostais. Então, eles têm sim a sua parte, a sua contribuição, e como falamos aqui no início, não é nosso interesse afrontar a teologia de ninguém. Nós só estamos aqui tentando esclarecer algumas coisas para que a gente não venha incorrer no mesmo erro. Então, os pentecostais, eles dizem que eles receberam uma experiência igual àquela de Atos 2. Idêntica. Que a mesma coisa que aconteceu lá no dia de Pentecostes, há 2000 e tantos anos atrás, aconteceu no século XX, lá na Rua Azusa. O mesmo episódio. E por isso eles se intitulam como pentecostais. Eles raciocinam da seguinte maneira: os discípulos eram crentes. Eles receberam o batismo depois. E após receber o batismo, eles falaram em línguas. E aí há uma conversão, então, operada pelo Espírito Santo, mas o batismo é uma segunda bênção. É uma segunda experiência pós-conversão, comprovada com o falar em línguas estranhas. Então, eles estão associando. Não vou me deter muito nisso hoje, porque nós vamos ter uma aula específica para falar sobre isso. Mas o entendimento deles é assim: o homem se converte a Deus, mas ele ainda não recebeu o Espírito Santo. Tempos depois, em um tempo determinado, essa pessoa vai então ser batizada com o Espírito Santo e vai passar a fazer parte do corpo invisível de Cristo, ser uma testemunha, como vimos aqui. E a evidência desse batismo com o Espírito Santo é que agora essa pessoa fala em língua estranha. Por quê? Qual é o raciocínio deles? Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes eles estavam reunidos, eram crentes, porque estavam orando, estavam perseverando, conheceram o próprio Cristo. Entende-se então que eles já eram convertidos e foram batizados com o Espírito Santo dias depois. Mais precisamente 3 anos e 40 dias, vamos botar em aproximados, né? Se o ministério de Jesus durou 3 anos, mais 40 dias depois, enfim. Então é uma segunda bênção que foi evidenciada com língua estranha, que, como eu já falei, tema para outro estudo. Então guarda aí que a gente vai conversar sobre o episódio de Atos 2 em outra oportunidade. Mas o que nós precisamos entender hoje é que a igreja tradicional, ela entende isso de uma forma diferente. Tá? Por quê? Vamos recapitular o que nós aprendemos até agora. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Você consegue se converter sem ser convencido do seu pecado, da justiça e do juízo? Então, como que você pode se converter sem o Espírito Santo? E como que você pode ter o Espírito Santo e não ser convertido? Se ele é que convence, se ele é que faz. Duas coisas: ou você está dizendo que você é tão bom ao ponto de conseguir reconhecer que é pecador sem necessidade do Espírito Santo, você se convenceu a si mesmo, você não precisa do Espírito Santo, você mesmo sabe que você é pecador e resolveu se arrepender, sem influência do Espírito Santo. Ou, 2, o Espírito Santo é tão fraco ao ponto de habitar dentro de você e não te convencer que você precisa se transformar e se arrepender. Os irmãos acham que é possível ser cheio do Espírito Santo e não ser convertido? E não mudar de vida? E não se arrepender? Os irmãos duvidam que ele tem poder para fazer isso? Na vida de qualquer pessoa? Então, concordam que fica difícil desassociarmos a conversão do batismo com o Espírito Santo? Sim ou não?
Porque se é Ele que convence, não tem como ser convencido. E se Ele já te convenceu e você já recebeu o Espírito Santo, não tem como você não ser convertido. Então, essas questões, elas caminham de uma forma muito próxima. Então, a visão pentecostal, ela traz esse entendimento desde o século XX, de que, amém, você se converteu, agora você precisa começar a buscar o batismo do Espírito Santo. Como uma segunda bênção, como uma segunda questão, como uma segunda oportunidade. A igreja tradicional, o entendimento tradicional, ele entende que não, que nós só podemos ser convencidos a partir do Espírito Santo. E se Ele nos convenceu, Ele tem poder para nos transformar. E se Ele nos transformou, é porque Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, é porque somos cheios do Espírito Santo. Se somos cheios do Espírito Santo, é porque fomos batizados com o Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é Cristo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo. Sim, porque é Ele que anuncia, é Ele que testemunha, é Ele que guia, é Ele que faz tudo aquilo que a gente leu anteriormente ali. É Ele quem vai nos convencer, é Ele quem vai nos guiar, é Ele que vai falar, é Ele que vai anunciar e é Ele que vai glorificar Cristo. Tudo isso só é possível a quem tem o Espírito Santo. Se não tem, não tem como. E também não tem como você ter o Espírito Santo hoje e não ter amanhã. Porque nós não estamos mais na época em que o Espírito Santo descia sobre medida em tempos oportunos. Nós estamos na época em que o Espírito Santo ele foi derramado, sem medida. Então, o Espírito Santo ou você tem, ou você não tem. Não tem como, hoje eu estou cheio do Espírito Santo, mas amanhã eu não estou. Ou você tem, ou você não tem. Lógico que todos nós somos humanos e temos emoção. Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós estamos mal. E tudo bem. Mas não significa que o Espírito Santo é menos poderoso no dia que eu estou triste e mais poderoso no dia que eu estou feliz. Não significa que porque eu estou falando com mais convicção, com mais fé, eu estou mais cheio do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele foi derramado sem medida. Se você o recebeu, você já está cheio do Espírito Santo. Diferente da fé que nós tratamos em outra aula aqui, que tem intensidade, que o próprio Jesus falou, pequena é a tua fé, grande é a tua fé, a fé é o instrumento que possui intensidade. Pode ser pequena como pode ser grande. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele nos enche do Espírito Santo. Não tem como estar pela metade do Espírito Santo. Ou estamos cheios, ou não temos. Porque ele foi derramado, sem medida. Foi o que o Joel falou. Sobre toda a carne, sobre... Os irmãos estão conseguindo... Eu estou sendo literal com o que está no texto, como eu falei. Talvez outros entendam de outra forma, mas eu estou tentando caminhar naquilo que a palavra de Deus nos mostra. Diferença entre descida do Espírito Santo e Pentecoste. Outra coisa que a gente precisa diferenciar. Pentecoste foi um dia, uma festa, a qual as nações se reuniam, iam até Jerusalém, para algo que eles acreditavam que o Pentecoste, que é literalmente o 50º, né, 50 dias depois da Páscoa, foi o dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei após a saída do Egito. Então havia uma crença que deu origem ao Pentecostes, de que Moisés haveria de ter recebido as tábuas da lei 50 dias depois da saída do Egito. E aí então eles comemoravam essa festa. A única referência entre dia de Pentecostes e descida do Espírito Santo é que Deus escolheu esse dia para derramar o Espírito Santo. Nada mais. Porque talvez Deus tenha escolhido esse dia porque era justamente o momento onde nós tínhamos pessoas de todas as regiões reunidas no mesmo lugar. E era uma oportunidade de, através de uma única pregação, como aconteceu, o Evangelho se espalhar para vários lugares do mundo, porque as pessoas iam se converter e iam levar aquela experiência para as suas regiões, para as suas cidades, e assim sucessivamente. Então percebam, Atos 2, de 9 a 12, vai dizer a quantidade de nações que estavam reunidas ali. Partos, medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, depois os irmãos podem ler, mas olha só quantas nações reunidas naquele dia no mesmo lugar. Era um dia oportuno para que o Espírito Santo descesse, Pedro pregasse, as pessoas se convertessem e o Evangelho avançasse de forma mais rápida, porque não se tinha a tecnologia que se tem hoje. Então tinha que ter alguém lá ouvindo para depois espalhar, para depois falar. Então a única referência é essa. Não tem outra ligação do dia de Pentecoste com
a descida do Espírito Santo. Então, o termo pentecostal, ele tem origem no século XX, quando na Rua Azusa, irmãos reunidos em um culto dizem ter visto o mesmo episódio que aconteceu em Atos 2. Já tô encerrando, tá? Mais uns 5 minutinhos eu devo encerrar. Só quero terminar aqui para não ficar nenhum tópico para a próxima aula. O que nós entendemos, tá? Teologicamente, que a descida do Espírito Santo, ela é um evento histórico da redenção. Por quê? Precisamos entender que quando Pedro prega após a descida do Espírito Santo, ele vai dizer que é chegado os últimos dias. Que aquele sinal, descida do Espírito Santo, era um sinal de que era chegado os últimos dias. Então, nós precisamos entender que a descida do Espírito Santo, assim como o nascimento de Cristo, assim como a morte de Cristo, foi um evento histórico da redenção. E assim como Jesus nasceu uma única vez, concordam que Jesus não vai nascer de novo? Por quê? Porque aquele evento era necessário para que se cumprisse as Escrituras a respeito do seu nascimento. A própria palavra fala, e Mateus vai dar vários versículos, quando ele fala a respeito do nascimento de Jesus, dizendo que o nascimento dele em Belém seria o cumprimento daquilo que estava profetizado no Antigo Testamento. Então, um evento que sem o nascimento de Jesus não haveria a morte dele. Se não houvesse a morte, não haveria a ressurreição. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós não teríamos o que testemunhar. E também seríamos incapazes de ser perdoados, porque é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Então é um evento da redenção. O nascimento de Jesus é um evento da redenção. A morte de Jesus, outro evento da redenção. Jesus vai morrer de novo? A ressurreição de Jesus, outro evento. Paulo vai dizer que se formos plantados juntamente com ele na sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa. Então percebam como esse evento está intimamente ligado com a nossa capacidade de sermos salvos. Então é um evento da redenção. Então, nascimento de Jesus aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Morte de Jesus aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Ressurreição de Jesus aconteceu uma vez, ele não vai ressuscitar de novo. Descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Atos 2. Esse evento foi um evento histórico. Pergunta aos irmãos, ele vai descer de novo? Ele já está conosco. Ele já desceu. O episódio de Pentecostes, ele foi um episódio da redenção, que cumpria a promessa. Assim como a Escritura cumpriu a promessa do nascimento de Jesus, assim como a Escritura cumpriu a promessa da morte de Jesus, assim como a Escritura cumpriu a promessa da ressurreição de Jesus, a Escritura também cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo. E agora falta uma profecia que falta ser cumprida, que é a volta de Jesus. Então, o Espírito Santo, e esse é o nosso entendimento, até anotei aqui para ler e tentar consolidar para que a gente fique entendido. Por que nesse aspecto nós discordamos dos nossos irmãos pentecostais? Porque para eles o evento de Pentecostes continua acontecendo. Aconteceu de novo lá no século XX e pode acontecer outra vez. Esse é o entendimento deles. Mas nós entendemos que esse evento que aconteceu no dia do Pentecostes foi o último da atividade salvadora de Jesus. Era necessário que o Espírito Santo descesse para que aí nós, igreja, pudéssemos aguardar a volta de Jesus. Se o Espírito Santo não tivesse descido, nós ainda não estaríamos aguardando a volta de Jesus. Nós estaríamos aguardando a descida do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo já desceu, e essa profecia já foi cumprida, nós estamos aguardando a última, que é a volta de Jesus. Então, esse é o nosso entendimento. Assim como a morte de Jesus e a sua ressurreição não vão ser repetidas, o evento da descida do Espírito Santo também não se repete. Do mesmo modo como os efeitos da morte e ressurreição de Jesus estão presentes em todas as épocas, nós desfrutamos dos efeitos da morte e ressurreição de Jesus até hoje. E vamos continuar desfrutando. Também os efeitos da descida do Espírito Santo estão presentes e vão estar disponíveis a todas as pessoas às quais forem convencidas, guiadas e tudo aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Passei um pouquinho, mas creio que foi interessante para a gente poder consolidar.
A próxima aula, provavelmente, a gente vai falar um pouco mais sobre o episódio de Atos 2 em si, entender o que de fato aconteceu lá. E como dissemos aqui então, nós vamos estar trabalhando o tema Espírito Santo, tanto no sábado na escola bíblica, quanto no domingo à noite. No domingo à noite, uma mensagem com foco diferente, objetivo diferente, mas que vai servir de fundamentação para a escola bíblica do sábado seguinte, e assim sucessivamente. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, que daqui a pouquinho a gente tem culto. Deus bendito, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor nos deu a condição, ó Pai, de conhecermos o Deus Espírito Santo. Sabemos que Ele foi derramado, está presente entre nós e nos batiza, Senhor Deus, nos convencendo daquilo que precisamos ser. Ajuda-nos, ó Pai, a te conhecer, a conhecer o Deus Espírito Santo cada vez mais. Fica conosco no culto dessa noite, pois nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até daqui a pouco.